a gente continua falando sobre a crise na empresa de turismo 123 Milhas, que também afeta os alagoanos. Os consumidores que tiveram bilhetes cancelados vão poder participar amanhã de um mutirão organizado pela Defensoria Pública de Alagoas. Vamos entender então sobre esse assunto ao vivo com o repórter Alan Garcia. Ô Alan, quais são as orientações jurídicas, para quem quiser participar? É tudo de graça, né? É sim, Beatriz, é um atendimento, um serviço de graça que a Defensoria oferece aos clientes da 123 Milhas, que está aí no início de uma recuperação judicial. E vou logo avisando, tá? Não é uma situação muito fácil de se resolver, é preciso paciência, não é algo que o cliente vai ter resolvido daqui a 2, 3 semanas. Já adianto que é preciso ter paciência. Para a gente falar sobre esse mutirão, nós estamos aqui com a defensora Norma Sueli Negrão, que vai explicar como acontece amanhã, o que é que o pessoal precisa levar, como é que será esse atendimento. Defensora, muito boa noite para a senhora. Com certeza amanhã vocês terão um termômetro, da situação aqui em Alagoas, desses clientes prejudicados por essa operadora. Como vai ser esse atendimento? O que vocês vão oferecer amanhã? Boa noite para a senhora. Olá, boa noite. Primeira observação, nós vamos fazer um mutirão voltado para os assistidos, o público da Defensoria, que são aquelas pessoas que ganham têm um rendimento até 3 salários mínimos por mês. Então, amanhã nós vamos oferecer por esse mutirão para as pessoas que se sentirem, nesse público, se sentirem lesadas com essa empresa 123 Milhas, poderem reaver, a tentativa de reaver o seu crédito. Como você muito bem falou, a empresa, essa semana, nós tivemos a surpresa de que ela ingressou com um processo de recuperação judicial. Ou seja, é um processo que ela pede judicialmente que seja declarada para ela uma oportunidade, porque traduzindo, para que ela possa se recuperar. Ela já se diz em crise financeira e precisa se recuperar, ou seja, e aquelas obrigações ficariam suspensas, aquelas obrigações que ela tem, inclusive com seus clientes, com seus consumidores, ficariam suspensas. Então, nós temos aqui uma gama enorme, a gente já sabe que é uma gama enorme de consumidores. Então, se esses consumidores se sentirem lesados, volta o público-alvo da Defensoria, nós estaremos amanhã com esse mutirão para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, poderem ingressar com as ações para que possam ir lá na lista desses credores que vão ser habilitados nessa recuperação judicial para poder estar na lista e poder reaver o seu crédito. Quais as documentações, que tipo de provas essas pessoas precisam levar para vocês poderem entender a real situação desses clientes e aí sim poder orientar da melhor forma? Nós pedimos sempre a comprovação da renda, é a primeira porta para a Defensoria. Depois, a documentação pessoal, identidade, CPF, comprovante de residência e toda a documentação que tenha com relação a essa tratativa com essa empresa. Eu chamo a atenção que, no primeiro momento, as pessoas que estavam com as suas passagens, os seus pacotes suspensos, seriam que a própria empresa anunciou que ela não teria condições de emitir, eram as passagens de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023. Mas hoje a gente já sabe que não, que todas as para frente ela não terá condições de emitir. Então, essas pessoas que se sentirem lesadas dentro desse público, elas poderão sim recorrer e eu aconselho que façam logo. Que façam logo porque elas vão ter condições e somente agora, judicialmente, ela vai poder liquidar o seu crédito, ou seja, mostrar qual é o valor que ela vai ter direito para que, somente com uma sentença judicial, ela vai poder ir na lista que já vai se formar de credores para poder receber o seu crédito. Não vai ser fácil, mas é possível. E eu chamo a atenção, inclusive eu coloquei na matéria, se as pessoas se sentem lesadas pela a sua angústia, além do dano material, o valor que ela desprendeu para pagar a passagem, vai ter uma série de angústia, a decepção de você organizar uma viagem. Teve gente que comprou outras coisas e a decepção, porque sua família já estava preparada para viajar. Então, tudo isso eu peço que caracterize, formalize isso, coloque no papel, porque tudo isso a gente vai juntar para que isso seja transformado em crédito.
Professora, a senhora falou muito aqui nessa entrevista tipo, para a gente tentar conseguir, né? Ou seja, não é nada certo. Por que que não é uma certeza esses clientes receberem, né, pelo que pagaram e diante de todo esse prejuízo? Perfeito. Hoje, quando eles ingressam, qualquer empresa, quando ela ingressa com uma recuperação judicial, hoje os próprios sócios já não podem mais mexer no caixa da empresa. Então, nem os próprios sócios agora, naquele momento. Hoje já foi nomeado um administrador para aquela empresa. E por 180 dias, isso já é a primeira decisão, por 180 dias, todo esse procedimento dessas obrigações vão estar suspensas. Então, para que isso é o próprio procedimento da recuperação judicial. Então, para que essas pessoas que foram lesadas, porque a gente já tem as pessoas que adquiriram até o dia 18, quando ela anunciou, então, para essas pessoas, para que elas entrem numa lista, porque qual é o objetivo da recuperação judicial? É formar uma lista de credores. E essa lista começa lá com os empregados, ela vem com os impostos, ou seja, esses consumidores que foram lesados, eles não serão os primeiros a receber. Eles não são prioridades na lista, né? Não. A lista ela é formada primeiro pelos empregados, os funcionários da empresa e os impostos. Esses são os primeiros. Aí vem na lista, depois os fornecedores, que essa empresa tem muitos fornecedores, a gente sabe que ela gastava muito com publicidade. Então, eu já conheci o processo e vi que é uma lista enorme que ela gasta com publicidade. E, partindo depois desses credores, aí vem os clientes, os consumidores, que eu também vi que é uma gama enorme espalhada pelo Brasil inteiro. Então, mas para que as pessoas lesadas possam ingressar nessa ação, se sentirem, olha, eu tenho essa angústia, eu tive esse prejuízo, eu tive isso, elas precisam formar o seu crédito liquidado, ou seja, uma sentença judicial, para que essa sentença ela possa, para essa pessoa habilitar o crédito dela nesse processo que está lá, que está correndo lá em Belo Horizonte. Professora, pela experiência da senhora e diante do que está acontecendo, não vou fazer pergunta aqui que possa comprometê-la, mas, tipo, demora resolver essa situação dos clientes? Demora. Todo o processo de recuperação, ele demora. O processo de recuperação é a empresa buscando se erguer novamente. Então, ainda não é um processo de falência. Ela está buscando, ela está dizendo, olha, eu estou numa crise financeira, eu preciso, me deem um tempo. Está pedindo uma ajuda, né? Eu preciso de um tempo para que eu possa voltar para o mercado e sustentar as obrigações, minhas obrigações com vocês. No entanto, a gente já viu que o déficit é muito grande. Ela está devendo muito. Então, eu aconselho que as pessoas corram para formar o seu crédito para habilitar nesse processo. Se vai demorar, aí é só o tempo que vai dizer. Nós temos, aqui no estado de Maceió, nós temos nós conhecemos várias situações de empresas que eram também grandes e que quebraram. Nós temos o caso da Oi, a gente tem muita execução e sabe as dificuldades. A gente tem o caso da Avianca, a gente tem o caso da Itapemirim. Então, são situações que as pessoas podem recordar como é ter um crédito numa empresa que tem recuperação judicial. Professora Norma, muito obrigado pelas informações da senhora. Amanhã, Beatriz, esse mutirão acontece no prédio da Defensoria, que fica ali na Comendador Leão, no bairro do Poço. Tem um prédio ali da Defensoria, onde trabalha a defensora Norma Sueli, vai fazer esse atendimento com toda a equipe para entender o caso de cada um e poder fazer, né, o trabalho de solicitar, né, no mínimo, o que os clientes pagaram. Mas de fato, essa recuperação judicial, existe uma lista de prioridades e, infelizmente, o cliente está lá no fim dessa lista. Primeiro vão pagar impostos, né, vão pagar também os funcionários da empresa, para só depois chegar aos clientes. Ou seja, paciência, mas, como disse a defensora, se quer receber, se quer tentar lutar para receber, vai lá pedir o teu ressarcimento. Lembrando, a Defensoria Pública oferece esse serviço para pessoas de baixa renda, que têm uma renda menor. Provavelmente, pessoas que compraram passagens internacionais não entram nesse perfil. Rapidinho, o tempo está curto. Isso. As pessoas que recebem até
3 salários mínimos, independente de passagem nacional ou pacote internacional, mas que se enquadrem no público da Defensoria Pública, da renda da Defensoria Pública. 3 salários mínimos. Até 3. Perfeito. Então, só corrigindo a minha informação, não importa se a sua passagem era nacional ou internacional, e sim a sua renda familiar, que deve ser de até 3 salários mínimos para poder ser atendido pela Defensoria Pública daqui de Alagoas.